Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Lá também onde você se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e todos os que depois estarão escutando e lendo nessa ocasião este ensinamento sobre carpa. Hoje nós temos como tema o jugo matrimonial de Cristo com sua igreja, pregado em sábado 22 de novembro de 2008, em Santiago, Chile. Hoje, sexta-feira, 5 de setembro deste ano, 2025, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7 em diante, onde nos diz: e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque ha chegado as bodas del Cordeiro, e sua esposa se ha aparejado. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E ele escreve aí, em espírito da profecia, escreve em cima, E.S, ou seja, Espírito Santo, e do lado escreve Espírito Santo. O jugo matrimonial de Cristo com sua igreja. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na mensagem, a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás, que foi pregado em domingo 19 de abril de 1998 pelo Dr. William Soto Santiago, nos diz, isso foi em Monterrey, Nuevo León, México. Ele nos diz aqui numa parte, diz: e o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias. Viu e viu também o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Viu o véu de carne. Agora vejam como o viu em visão, quando foi transportado a uma grande carpa catedral, uma grande tenda catedral. E onde o viu? Em uma grande carpa catedral. Aí temos o como viu, pois uma visão. Quando? Em uma grande carpa. Não o viu, ele estando em seu corpo físico. Agora, na primeira vinda do Senhor, vejam ali, sim, estava o precursor e o precursado, mas vejam que para a segunda vinda do Senhor, sim, estavam juntos, mas vejam vocês, somente nesse corpo teofânico, ali, nessa nuvem que apareceu ao reverendo William Branham, esses anjos, ali estava esse anjo, esse que tinha o sétimo selo, esse que estava ali, nessa constelação de anjos, e aí estavam juntos. Mas na terra, vejam, ele disse que talvez não morreria de velho sem que ele estivesse aqui. Vem que ele não estava. Esse anjo ainda não estava na terra manifestado. Esse anjo, diferente dos demais, não estava na terra, enquanto o reverendo William Branham estava aqui na terra. Ele, assim como João Batista, precursou a primeira vinda do Senhor, o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. E correspondia a ele apresentá-lo, lhe correspondia a assinalar quem era. E quando mostra a visão da carpa aí, da igreja, mostra a igreja. Quem é o mensageiro? Onde se encontra o mensageiro e que trabalho está realizando? Estava realizando
O mensageiro. O mensageiro onde esse instrumento, onde o Espírito Santo estaria operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, para realizar o cumprimento do anjo que era diferente dos demais, o qual era o sétimo selo, e o qual é esse quem tem a fé de rapto para a igreja noiva. Na página 119 do livro de citações, aí nos diz dessa mensagem, é um extrato da mensagem Olhe para Jesus, página 119, parágrafo 1058 diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Aí em cima ele escreve o Messias, Moisés e Elias. Talvez eu seja levado antes deste tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada. E sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele seja aqui. Ou só que seja baleado, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Vem, nesse momento ainda, não tinha se manifestado. Esse anjo que era diferente dos demais não estava na terra manifestado como se manifestaram esses anjos, esses espíritos ministradores através de um véu de carne. Não tinha nascido ainda o véu de carne. Mas por isso ele dizia, não morrerei de velho até que ele venha. Pois veja um pouquinho mais, se Deus tivesse permitido viver um pouquinho mais, ia haver o véu de carne porque nasceu em 1974, vem? Pertinho aí. Ia ele a assinalar, estando em seu corpo, mas como Deus não lhe permitiu apresentá-lo assim, estando ele nesse corpo de carne, então Deus o transporta em visão ao lugar mais importante do planeta Terra, ao tempo mais importante que o planeta Terra tenha passado e ao momento justo, onde estava realizando já essa manifestação, já nessa etapa, chegando ao seu final esse ministério messiânico, porque aí viu pregação, chamamento, fila de oração, pessoas sendo curadas, ou seja, já era a parte mais alta desse ministério. E ele diz, talvez eu não farei, mas essa mensagem, vê? Talvez ele não pode, estando em seu corpo terreno, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Na direita para cima ele escreve a mensagem, introduz a segunda vinda. E em cima do parágrafo também escreve, não morrerei de velho, sem que ele seja aqui. Assim como João Batista também escreve, construindo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. Uma plataforma. Ou seja, o fundamento para a mensagem que ele está trazendo para que essa mensagem seja a que introduza Jesus Cristo ao mundo. Essa mensagem fará ver, e agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, diz, e o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias, e viu também o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias, viu o véu de carne. Quando ele escutou os 7 trovões emitindo suas vozes, onde ele escutou, onde ele viu, e tudo isso em visão, onde? Em uma grande carpa catedral. Vejam, cada mensageiro queria ser dele, fazer dele, tornar dele as promessas de Deus, queria trazer a sua era, queria que fosse através dele que se cumprisse. Tanto assim, vejo que o reverendo William Branham quis ir a Israel. Ele queria conquistar essa promessa de converter o povo hebreu a Cristo, queria ir lá para fazer esse trabalho, e foi, preparou tudo, e o anjo disse, não é teu tempo. Vem na metade do caminho, virar um profeta para trás com todos os preparativos que tinha feito. Vem porque ele pensava que era ele. Mas quando o anjo lhe abre a revelação, lhe dá a revelação, isso tem que ser conforme a Escritura e a Escritura. Onde isso se cumpre é Apocalipse 11. Igual que o nosso irmão William, o Dr. William Soto,
também ele, em várias mensagens, dizia que era ele. Mas vejam, vocês, os profetas falam em tempo presente sempre, porque Deus é um eterno presente. E, inclusive, quando o reverendo William Branham falava, percorreremos este caminho outra vez, muitas pessoas pensavam, pois é que ele vai voltar a percorrer este caminho ministerial. Vem? Aí está falando, é o Espírito Santo. Falou por Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, reverendo William Branham, o doutor William Soto. Falaram tudo que Deus estava realizando em seu tempo e também neles Deus refletiu, assinalou o que ele faria em sua vinda. Nele se mostrou, se refletiu. Tudo o que ele estaria fazendo neste tempo final. Vem o simples que é tudo. Agora continua dizendo. E isso foi em 98. Continua dizendo. Porque, vejam, Deus lhe foi dando progressivamente a revelação. Assim é com todos os mensageiros que Deus enviou. Não dá toda a revelação de uma vez. Por isso, todas as mensagens que ele enviou a colocar e me enviou a colocar foram específicas. E também as dessa década de 2010 em diante também. E também as que se referia ao cumprimento da visão da carpa. Ou seja, todo um repasso. E ele sabia quais, por isso, é que ele dizia, sigam as diretrizes da grande carpa catedral, conecte-se com a carpa, conecte-se com Porto Rico, porque viria um tempo onde todos teriam que estar escutando uma só voz. Tão simples assim. Agora continua dizendo, pois escutou os 7 trovões emitindo suas vozes por meio do instrumento que Deus teria na terra para o cumprimento da sua vinda. A vinda da palavra encarnada em um homem. Vejam, ele viu esse instrumento quando escutou os trovões. E ele nos falou que os trovões iriam estar sendo pronunciados numa grande carpa catedral. Portanto, quem estiver aí ministrando, esse mensageiro é o último mensageiro que Deus enviaria à sua igreja, onde ele estaria cumprindo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde ele teria esse espírito ministerial de Jesus, de Moisés e de Elias operados pelo Espírito Santo, que é quem opera os ministérios. Continua dizendo, mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas somente o véu de carne, no qual Cristo estará manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse instrumento é um membro da família de Deus, um nascido de novo. Recordam, no Monte da Transfiguração, seu rosto se tornou outro. Se é outro, então não é o corpo glorificado, literal, aí de Jesus, que está aqui na visão da carpa realizando tudo, mas que é esse véu de carne, esse instrumento onde o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, Deus estaria operando nele. Continua dizendo, ao precursor da segunda vinda de Cristo foi proibido dar a conhecer esse mistério, foi proibido dar a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério do que ele viu e no quartinho pequeno, na visão da carpa. Até ali ele estava buscando por um nome que ele viu, depois que saiu da visão. Ele esteve buscando por um nome que ele ali viu ou escutou. Vamos deixar isso quietinho, porque isso tem a ver com o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Agora, um pouquinho mais adiante, ele diz, nessa mesma mensagem, vimos como será a vitória definitiva do 7º selo sobre Satanás. Vimos como será a manifestação da terceira etapa, produzindo grandes milagres e maravilhas. Vimos como será a manifestação da terceira etapa, produzindo chamado para o povo hebreu. Vimos o que é a terceira etapa, produzindo chamado dos escolhidos dentre os gentios. Vimos o que é a terceira etapa, produzindo a revelação, nos dando a revelação do 7º selo. Agora recordem que a vitória, neste tempo final, tem o 7º selo com o grupo. Ou seja, a vinda do Senhor com o grupo, a noiva, é uma vitória que é definitiva. Ou seja, não há lugar à dúvida que a vitória
del é séptimo sello do con sétimo la selo, iglesia novia. com a igreja noiva. Hubo un caso Agora vejam, houve um caso en la Biblia, aquí en, na vamos a Bíblia, ver en Primera o aqui Segunda de em Reyes, Primeira ou Segunda de Segunda de Reis. Reyes, Segunda de Reis, aquí nos aqui dice nos diz, en el capítulo 13, no capítulo 13, verso 14, versículo 14, vejam, diz: estaba Eliseo Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Ahí no dice la Aí não enfermedad, diz a doença, mas posiblemente puede talvez ser vejez, pois de velhice, porque eso es una enfermedad, porque isso é uma doença, a y velhice. descendió a él Joás, Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. y le dijo Eliseo, Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. tomó él entonces un arco y unas saetas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Y puso él su mano Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei y dijo, e disse: abre la ventana que da abre a janela para o oriente. E ele escreve à esquerda aí, oriente. E oriente é, diz que pela porta do oriente, que é a porta de Judá, onde vem o Senhor em sua vinda. Vejam, na Judá espiritual. E quando ele abriu, dijo, E quando ele abriu, disse Eliseu: atire-a. E atirando ele, disse Eliseu: seta de salvação do Senhor e seta de salvação contra a Síria, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. À esquerda ele escreve aí na Bíblia: seta de salvação. E voltou a dizer: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Vejam, ele disse que golpeasse a terra. Ele não disse golpeie 1 vez, ou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ele disse golpeie a terra. Se já tinha um mandado, era para seguir esse mandado. Muitas vezes, as pessoas vão buscando conselhos e é dado conselho e não seguem. Então é para que buscam conselho? Ou não gosta o que vai ser dito, não gostam do conselho que é dado. E se fazem, não fazem como é dito. Aqui diz, golpeie a terra. Não disse quanto nem nada. Era continuar golpeando. O profeta ia chegar o momento em que ele iria dizer, detenha-te. Ou está bem. Já está bem. Não continue. Podia aí continuar dando. Deus iria dar força. Iria dar força ao rei para continuar golpeando. Não iria se cansar, porque foi palavra de Deus através de Eliseu, o qual disse, golpeia a terra. Continue golpeando. Agora veja, ele diz, e ele a golpeou 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido. Aí escreve golpes. Então terias derrotado os sírios até os consumir, ou seja, irias desaparecê-lo. Mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ou seja, vejam, por não seguir golpeando a terra, iria permanecer a Síria. Agora vejam tudo o que aconteceu por este evento que aconteceu. Vejam, ele ali diz 5 ou 6 golpes, que lhe custava um pouquinho mais continuar. Ou seja, 3, 4, 5, 6, de 2 a 3 golpes mais. Aí seguramente ele teria dito, ok, já, porque em visão ele estava vendo o resultado de cada golpe que ele dava. Ele dava um golpe. E Eliseu já via no futuro a derrota. Dava o golpe e outra derrota a Síria. E outro golpe e outra derrota a Síria. E aí se deteve. Deixou o profeta olhar a Síria derrotado. Ouviu somente vencido essas 3 vezes. Não viu. Não consumiu a visão. Vem? Não conseguiu que o rei consumasse essa visão que ele estava vendo da derrota completa
da Síria. Por quê? Porque ele já esteve profetizando que se ele tivesse feito, teria derrotado a Síria. O teria feito desaparecer por completo. Veja, na mensagem A Seta de Salvação de Deus, diz o reverendo William Branham, nessa mensagem diz, diante de tudo isso agora, para mostrar a vocês que há esperança, este velho rei Jeoás ouviu que o profeta estava doente e desceu a visitá-lo. Dessa escritura que estamos lendo. E agora, quando foi visitá-lo, não chegou de forma sem reverência, ele chegou com respeito. Ele se aproximou tendo suficiente de Deus nele para saber o que deveria visitar esse profeta com respeito. Assim que ele se aproximou e chorou diante dele e disse: Pai meu, meu pai, carro de Israel, e seu povo a cavalo, seus cavaleiros, quando fez, vem. Assim é da maneira quando a pessoa consegue algo de Deus. Não venha a uma reunião assim para zombar. Não venha para levar uma fofoca de um lugar a outro. Se você faz isso, você nunca chegará a nenhuma parte com Deus. Não leia a Bíblia para contender a respeito disso, para fazer barulho a respeito disso. Leia a Bíblia para viver. Isso é correto. Ou seja, vê a Bíblia e as mensagens também. Não tome as mensagens para contender, para brigar com os irmãos, com os demais. Portanto, quando ele desceu lá e o viu, ele o respeitou. Ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, meu pai, você vale mais do que todos os carros de Israel e todos os seus cavaleiros. E quão verdadeiro é isto? Eu digo nessa noite, mesmo que Elias foi considerado um santo fanático, um fanático pelo mundo moderno, no entanto, sua presença nessa nação valia mais do que todos os cavalos e carros que eles tinham. E eu direi nessa noite que uma boa reunião, antiquada reunião da tenda do Espírito Santo, nos protege mais do que todas as bombas atômicas que poderíamos criar em 1 milhão de anos. Amém. Respeito. Ele não foi e disse: agora, veja, santo rolador, você sabe o que o meu pastor acabou de dizer a seu respeito? Não. Ele não fez isso. Ele foi lá com respeito e chorou sobre ele. E porque ele veio e se aproximou reverentemente, Deus teve respeito para com ele. Deus disse a Eliseu: agora levanta-te. E Eliseu se levantou. E eles, em seu estado caído, estava a ponto de serem sitiados por outro país, os sírios. Ou seja, estava a ponto de serem derrotados. Eles estavam vindo para atacá-los e Eliseu sabia isso. O profeta de Deus, ele sabia. Deus tinha mostrado isso. Mas porquanto este homem se humilhou a si mesmo e desceu diante de Deus e disse: oh, meu pai, como te necessitamos. Deus respeitou isso. Ele respeitou Eliseu e Deus o respeitou. E se você respeitar a Bíblia de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele te respeitará. Amém. Não tente contradizer ou dizer que não é. Simplesmente creia. Isso é tudo. Observe agora. E Eliseu disse: vai, apanhe o teu arco. E ele colocou uma flecha nele e disse: abre a janela que dá a direção ao Oriente. O Oriente é o caminho pelo qual Jesus virá. E ele disse: agora observe. Agora quero que coloques a flecha no seu lugar e puxe para trás ao máximo que você puder. E ele fez. Disse: atira. E quando ele atirou, o que aconteceu? A flecha saiu. Ele disse: apanhe a flecha. E quando ele voltou, ele disse: fere a terra. E ele a feriu a terra 3 vezes. E o profeta se aborreceu com ele e disse: por que não feriste mais do que isso? Por que não fizeste alguma coisa a respeito disso? Feriu mais vezes? Por que não a feriste mais vezes? Disse: tu feriste 3 vezes. Portanto, somente terás 3 vitórias. Quando ele nos diz que sejamos esforçados e valentes, quando ele nos diz que continuamos golpeando, pressionando pelas promessas e sigamos até obtê-las.
Quando ele nos diz isso, não se detém, irmão. Não se detenha em golpear. Ele nos disse que golpeemos. Por quê? Porque ao final, ele já viu a vitória. Ele já viu que vamos obter a vitória no amor divino. Portanto, ninguém disse ainda que se detenha. Continue pressionando a tudo que Deus prometeu. Continue golpeando. Que a meta é nossa, a vitória é nossa, mas nos corresponde a nós continuar golpeando, para obter a vitória. Ainda o profeta não falou, detenha-se, portanto nos foi dito, continue se esforçando, continue marchando para a terra prometida do novo corpo, continue golpeando a terra, continue golpeando cada polegada, cada pedaço de terra é nossa, continuamos possuindo tudo é nosso. Portanto, continue golpeando. Agora continua dizendo o Dr. William Soto. Vimos o que é a terceira etapa neste tempo no qual vivemos, sem sinais, sem milagres. Mas também vimos o que é a terceira etapa com milagres, maravilhas e sinais para mais adiante, e será a vindicação ou confirmação de que essa terceira etapa estava manifestada no anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim é como a vitória do amor divino será obtida no último dia, por meio da terceira etapa, que é a manifestação de Cristo no último dia, em sua vinda, e por meio do seu anjo mensageiro, e estará cumprindo as coisas que ele disse que faria neste tempo final, para a bênção de cada um de vocês e também para mim, para em breve vocês serem transformados, eu também, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Vimos parte do mistério da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Agora ele nos disse que estivéssemos vigiando. Isso foi em 98. E veja em 2014, onde ele nos pregou a mensagem, vigiando e atuando pelo cumprimento das Escrituras. Ele ali nos disse, isso foi em 3 de maio de 2014 em Bogotá, Colômbia. Ele nos disse, em nosso tempo estamos vigiando e atuando. E vigiando de tudo que foi prometido para o nosso tempo, e trabalhando para que se torne uma realidade, e vigiando pela vinda do Senhor, o qual será um mistério que será revelado no cumprimento da visão da carpa, na terceira etapa que o reverendo William Branham disse, o qual dará a fé aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, continuamos vigiando pela vinda do Senhor e por todas as profecias das Escrituras que têm que ser cumpridas para o nosso tempo. E vigiando pelas que o Senhor tem que cumprir em sua vinda. Ou seja, que o Senhor em sua vinda estaria cumprindo certas profecias, certas promessas, para que não nos escape essas Escrituras e o cumprimento delas, as quais, em seu cumprimento, identificaram a vinda do Messias, ou o Messias em sua vinda, como foi na primeira vinda de Cristo. Ele foi identificado pelas Escrituras, que estavam prometidas que o Messias cumpriria. E Jesus, cumprindo essas profecias, estava identificado como o Messias prometido. E isso era o testemunho de Deus o Pai, dado através da palavra profética, do que o Messias faria em sua vinda. Esquadrinhar as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. Esquadrinhar as Escrituras, porque nelas vos parece tendes a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. São as Escrituras as que dão testemunho do que Deus fará em cada tempo. E para o nosso tempo, é que mais Escrituras proféticas estão dadas para serem cumpridas neste tempo final. Entre elas, a vinda da grande voz de trombeta ou trombeta final, a fé para serem transformados, a vinda do Senhor, o rapto, a ressurreição, transformação dos vivos e o rapto. E todas essas profecias vêm?
todas as profecias que o doutor William Souto estava assinalando, que seriam cumpridas neste tempo final. E as mencionou todinhas, e as identificou também onde seriam cumpridas. No cumprimento da visão da carpa, onde a vinda do Senhor estaria sendo manifestada, onde o sétimo selo estaria sendo aberto, onde estariam sendo dados a conhecer os trovões e tudo correspondente à fé de rapto, onde a ressurreição estaria ocorrendo, a transformação rapto e tudo correspondente ao fim do tempo, ao tempo onde Deus estaria estabelecendo, primeiramente em nossas vidas, na alma, no profundo do nosso coração, esse reino. E depois fisicamente também. Mas vejam que também ele estabelece a grande tribulação, do qual falaremos em outra ocasião. Agora vimos, nessa introdução deste ensinamento, nessa ocasião, o jugo matrimonial de Cristo com sua igreja, o qual, juntos, estariam realizando neste tempo final, para a grande vitória, no amor divino. Nos colocamos em pé. E deixamos assim nessa mensagem o jugo matrimonial de Cristo com sua igreja, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Souto Santiago.